rapaziada, beleza? Jairo Roberto aqui, né? Caraca, que prazer. E que, honestamente, quanto eu gosto de expressar a mais pura verdade, eu fico muito grato. Honestamente, eu fico muito grato por você que acompanha as nossas resenhas, que curte aqui o nosso Jairo Roberto Podcast. Eu vejo, né, nas estatísticas do YouTube que tem uma galera que compartilha os vídeos e nos acompanha também nas redes sociais. Eu tenho certeza que o Daniel está colocando aqui as nossas redes sociais e o canal de cortes também do Jairo Roberto Podcast. Quero agradecer ao Rei dos Salgados, que providencia sempre um papá gostoso pra gente aqui em cada episódio sagrado. A gente considera sagrado esse nosso trabalho, porque a gente tem a oportunidade aqui de trazer grandes nomes da nossa cultura, né? da nossa história, e a gente consegue, nessa resenha, nessa conversa, extrair coisas, ouvir coisas que a mídia tradicional não permite, porque não tem tempo, porque as coisas são muito corridas e tal. Então eu quero conversar sobre futebol hoje, sobre esportes hoje. E eu tenho uma honra e o prazer de receber aqui hoje uma voz que você conhece do rádio, conhece da televisão, que narrou muitos gols do teu time. Tu ficou muito rouco na vida porque esse homem gritou golaço! João Guilherme! Grande Jairo Roberto, que legal, cara, estar aqui com você. Eu te digo que é emocionante estar aqui com você e eu vou explicar o porquê, né, ao longo do nosso papo aqui, porque que eu aceitei prontamente seu convite para estar aqui com você, porque você e toda uma geração tem uma importância muito grande na minha formação como comunicador. Então, para mim é uma honra estar aqui contigo, Jairo. Caramba, o João Guilherme, ele começou a trabalhar. Desculpa aqui, não pode bater no diretor, a gente bate no microfone. O João Rapaz, Guilherme isso é um começou problema. A gente tem gente que bate no diretor. Ah, sim, sem dúvida, tem. Tem, e não dá nada. É verdade. O João começou no rádio, né? Rádio. Sempre fazendo o esporte, João? Sempre fazendo esporte. Eu tive na minha carreira, que vai completar agora em novembro 35 anos, mas eu sempre tive no esporte. Em alguns momentos eu fiz um programa musical e tal, mas muito curto, muito rapidamente, né? É basicamente esporte mesmo, em todas as áreas, todos os segmentos. Comecei em 1988, na Rádio Carioca do Rio de Janeiro. Na Rua México. Ah, tá, porque tinha uma rádio que ficava ali bem pertinho do Maracanã. Não, aquela era a Imprensa FM. Não era a Imprensa? A imprensa era na Felipe Camarão. Isso, ali perto do Maracanã. Perto do Maracanã, mas perto do mais à frente, ali na beira do Rio mesmo, assim. Uhum. Acho que era a Rádio Rio de Janeiro. Ah, tá. A Rádio Rio, se eu não me engano, há muitos anos está na Ilha do Governador, né? Bom, havia uma rádio ali, eu achava que era Carioca. Sim. A Rádio Carioca é na Rua México. Rua México, no centro do Rio. Em cima das livrarias paulinas e tal, das edições paulinas. Isso mesmo, eu me lembrei. Foi ali que eu comecei, cara. Ali que eu comecei. E por que eu faço questão de dizer que para mim é muito emocionante estar aqui, né? Porque eu sempre, desde que me entendo por gente, tá? Eu cresci numa família apaixonada por rádio, por comunicação. Meu pai, minha mãe ouviam rádio direto, tinha um rádio em cada cômodo da casa. Então a gente via muita televisão, mas o rádio era muito mais real na nossa vida naquela época, né? E aí, de repente, eu adolescente e tal, já querendo ser o que eu sou há 34 anos, mas... Você já queria ser? Já queria. Com 7 anos eu já defini o que eu queria ser. Gente, comecei a narrar pelada lá da rua, aí comecei a narrar jogo que eu via na televisão, aí comecei a narrar jogo da minha cabeça que eu inventava e estava narrando lá. Com 7 anos eu já sabia o que eu queria ser. E aí eu fui crescendo, virei adolescente, e aí quando eu estava na adolescência, aconteceu a explosão do rádio FM no Brasil, né? Sim. Aí o que acontecia com o João Guilherme lá em Niterói? Eu ouvia o Jairo Roberto, ouvia a Adriana Rimmer, ouvia Carlos Alberto, ouvia Mônica Venerável. Então eu me amarrava. Pô, vocês eram, assim, meus ídolos, inspirações, né? E eu adorava tudo que vinha do rádio. O rádio AM naquela época era muito forte, né? Com grandes nomes, Rádio Globo, com aquela equipe fantástica, Haroldo de Andrade, Valdir Vieira, puxa, Adelson Alves, Paulo Giovanni, né? Que faleceu recentemente. Grandes nomes do rádio, né? E aí eu adorava rádio, como amo até hoje.
E vocês, eu ouvi demais vocês e me encantava, né? E queria fazer parte desse mundo todo aí. Por isso que para mim é tão especial estar aqui contigo. Caramba, cara. É, muito legal. O rádio tem assim, você tá falando aí, e eu vi um filme passar na minha cabeça, né? Muito bacana. Os meus pais tinham isso, Aham. né? O rádio em todos os cômodos da casa, meus sogros também assim, e o rádio sempre teve uma característica em relação à televisão, que é o seguinte, o rádio aconteceu, e eu já vivi isso, eu tenho Sim. certeza que você viveu. Imagina, você tá andando no seu carro, Sim. aí o cara bate no caminhão na seletiva da Avenida Brasil, você liga pro seu colega que tá lá e fala, meu irmão, o Fusca Azul placa tal bateu no ônibus aqui É isso e aí. o trânsito vai enrolar em direção a Manguinhos. É isso. É O isso. rádio é imediato, né? Imediato. E é um grande companheiro, né? É um Porque grande companheiro. você muitas vezes na televisão, né? Você tem que ficar prestando atenção na tela, Sim. né? Você tem que parar o que você está fazendo e ficar olhando ali. Até porque a imagem, né, te atrai, você fica olhando. O rádio, você pode estar fazendo qualquer coisa e ele está ali contigo, falando contigo. É um amigo, é um companheiro, né, que em muitos momentos você está triste, ele está ali, você está alegre, ele está ali, você está sozinho, ele está ali, você está com muita gente, ele está ali. Então o rádio, ele é o grande companheiro. E hoje um rádio numa nova era, né? O rádio com imagem. Com imagem. O rádio com imagem. Porque nós somos de uma época que todo mundo falava assim, não, rádio é som, TV é imagem. Então, se você tiver um bom som, a sua rádio vai ter mais sucesso. Se você tiver uma boa imagem, a sua televisão vai fazer mais sucesso. Hoje em dia, graças ao YouTube, à internet, as emissoras de rádio levam até o público o que elas fazem nos estúdios, nos estádios de futebol, com suas equipes transmitindo jogos. Um comunicador conhecido na rua. Conhecido, porque antigamente, grandes vozes do rádio, popularíssimas, o cara só era reconhecido quando ele abria a boca. E falava alguma coisa, pô, conheçava, porra, você e tal. E hoje em dia não, quer dizer, hoje em dia quebrou um pouco esse encanto, né, do mistério da voz, como é que é esse cara? Mas ao mesmo tempo fez com que o rádio ganhasse uma longa sobrevida, porque ele entrou com a imagem e a curiosidade é muito interessante das pessoas querendo ver como é que se faz um rádio e tal. Então é muito legal isso aí, tudo que a gente está vivendo, Jair. Tem uma coisa também que eu acho, eu sou de uma geração do rádio, assim, Sim. bem... A gente teve muitas coisas... Eu dei muita sorte porque eu peguei uma época em que o rádio fervia. Sim. E eu peguei uma época, assim, historicamente falando assim, era o fim do governo militar. Sim. Não é? E nós éramos uma juventude com os hormônios a 5 mil giros, Sim. sem as restrições que o Brasil vivera até aquele momento. Sim. Então a gente tinha liberdade de falar palavrão. Quer dizer, não tinha liberdade, mas a gente falava. Sim. E daí? É verdade. Não tinha mais censura, né? Não tinha mais censura. Eu uma vez entrevistei o Lobão e tinha um carro, um Opala preto, da Polícia Federal que ficou na porta da rádio. Eu entrevistei uma vez o Titãs, numa época que eles lançaram um disco, não pergunto o nome do disco, que eu não vou lembrar, que tinha uma música que chamava Igreja. Eu não vou à igreja, eu não gosto de Cristo, eu não vivo a Nossa Senhora. Que o cardeal ligou pra rádio pra reclamar, enfim. A gente era muito irreverente. Sim. Não é? E o rádio tem uma característica que é o seguinte, se você ligar a televisão e o cara fala assim, olha, o Hamas atravessou a faixa de Gaza e invadiu Israel com um trator que derrubou a cerca. E o cara tá falando isso, você tá olhando a imagem, né? Certo. Aí você tá vendo, ia lá, o cara pegou um trator mesmo, velho. Ia lá, o cara tá bombardeando mesmo. Quer dizer, qualquer coisa que você exponha pela televisão tem a imagem que te dá apoio. Exato. Você tá vendo. Agora no rádio, não. No rádio é na palavra. Na rádio você constrói isso no subconsciente do cara com a tua capacidade vocal. Não só vocal, mas com o teu carisma, com a tua capacidade. A imagem é construída pelas palavras. Eu costumo dizer assim, eu já recebi aqui, por exemplo, o Genilson Araújo. Grande Genilson, repórter aéreo. Repórter aéreo. Sim. Ele foi estagiário comigo. Olha que legal. Na Rádio Cidade, é professor universitário, ele comunga do mesmo sentimento que eu acredito que você também, e outros profissionais de comunicação também concordam que a maior escola
de todo o âmbito da comunicação é o rádio. Ah, eu não tenho dúvida. Eu, quando abro as minhas transmissões, eu voltei a trabalhar em rádio, agora eu tô na Rádio Manchete, Você né? voltou para a Rádio Manchete, né? Voltei pra Rádio Manchete, que eu fiquei... Eu trabalho em televisão desde 1997, então durante um período eu fiquei intercalando rádio e TV, e nos últimos 13 anos eu estava longe do rádio só fazendo TV, né? E agora eu tive a oportunidade de voltar a fazer rádio, Rádio Manchete. E a abertura da minha transmissão lá é exatamente essa. Viva o rádio, a grande escola da comunicação. E é isso, não tenha dúvida. E se você pegar toda a história da comunicação brasileira, a televisão veio depois do rádio. Mas a televisão, ela é inspirada no rádio. Sim. O que se fazia no rádio virou sucesso na televisão. As radionovelas viraram novelas. Sim. Os grandes telejornais foram inspirados nos grandes jornais de rádio. O seu repórter é Exatamente. Os grandes programas de auditório da Rádio Nacional, César de Alencar, Paulo Gracindo, depois viraram os grandes programas da TV, com Silvio Santos, Chacrinha, J. Silvestre, Flávio Cavalcante e tantos outros que estão aí até hoje. E se você pegar na minha área de locução esportiva, a maioria esmagadora dos grandes narradores, eles vieram do rádio. Sim. São raras exceções, né, de narradores famosos que se tornaram muito conhecidos e competentes que não vieram do rádio como narradores. 2 exemplos. O Galvão Bueno, que é um ícone, e outro cara que também é um ícone chamado Kleber Machado. Esses dois nunca narraram em rádio, mas narraram na televisão e se tornaram grandes narradores. Os demais, todos passaram por rádio. Todos. Não tem uma exceção. Olha, João, muitos colegas de trabalho falavam para mim, véi, você tem que narrar. É. Véi, você tem que narrar. Uhum. Pô, você vai ser maior sucesso por causa do teu jeito. E, Uhum. tal. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar, inclusive eu convidei para vir aqui, por incrível que pareça, cara, ele me mandou um áudio. Falou assim, o José Carlos Araújo. Grande garotinho. Tá no podcast também, eu tive lá com ele recentemente, maravilhoso. E eu mandei uma mensagem para ele, pô, quero te entrevistar no podcast. Ele falou, Jair, eu tô no hospital, vou fazer uma cirurgia muito delicada. Então não posso agendar isso contigo agora, mas eu vou sim. Eu falei, caramba, ele tava dando entrada. Cirurgia que ele fez até recentemente. Sim. E eu vi o José Carlos Araújo narrando, né? A gente trabalhou junto lá na Globo. E eu falava assim, irmão, esse cara não existe. Porque ele dá uma dinâmica. Sim. Ele centuplica, intensifica o movimento do que está acontecendo no campo. E ele vibra. E ele, se eu fechar o olho, eu tô no campo. Não é? E assim, eu falava, eu jamais vou fazer. Eu tinha medo. Sim. Eu tinha medo. E acho assim, concordo, a minha personalidade no ar, o meu jeito, Sim. no futebol ia ser engraçado. Você tem um ritmo legal, um pique. Mas ver o cara fazendo... Eu admiro muito você. Eu vou te falar um negócio, assim, a comunicação, de qualquer forma, ela é um dom. Sim. Você tem que ter o dom para comunicar. Mas a narração, ela é muito específica. Muito técnica. Ela é um dom especial, realmente. Porque o que é o narrador? Ele está vendo um jogo de qualquer modalidade, uma disputa, no rádio ou na televisão, e ele, através das palavras dele, ele vai contando naquele momento o que ele está vendo. Então ele vai contando aquela história. Mas ele vai contando aquela história, o narrador é um repentista. Apareceu, ele fala. E aí ele manda ver. Ele não sabe o que vai acontecer, não sabe se o jogo vai ser 0-0, se vai ter uma virada, se vai ser uma goleada, se o jogo vai ser bom, se o jogo vai ser ruim. Então as coisas vão aparecendo e ele vai usando a sua voz, o seu vocabulário, o seu dinamismo, o seu improviso, os seus termos, os seus bordões. E tudo isso é improviso puro, num ritmo muito especial. É completamente diferente você narrar um evento do que você apresentar um evento. Sim, sem dúvida. Do que fazer um podcast aqui, de fazer um programa de rádio. Então eu acho realmente que é uma área dentro da comunicação
muito específica, que ela exige, de fato, um dom a mais. Você tem o dom de comunicar, mas você precisa, além de ter esse dom, tem que ter o dom da narração E o também. conhecimento Então, a entenda. respeito daquilo a respeito do Sim, qual você está falando, né? isso você vai adquirindo com o tempo, né? De tanto você ver, de você gostar, de você curtir. Por exemplo, eu desde pequenininho eu sempre gostei de futebol, de esporte, então eu sempre fui acompanhando, vendo, ouvindo, lendo, e aquilo tudo vai ficando registrado na sua cabeça. Sim, Você cria o seu próprio arquivo, né? sim, sim. E eu continuo fazendo isso até hoje. Eu ouço, eu leio, eu vejo, eu comento. Então você vai, cada dia que passa, agregando conhecimentos e tal, e você realmente se torna um especialista do assunto. A mesma coisa o cara que fala sobre economia, sobre política, Sim. sobre cultura, o cara entra ali naquele universo e se torna um especialista, É né? muito engraçado, né? É. Porque, assim, é, quem é apaixonado por rádio, Uhum. ele não encara o trabalho com um aspecto, um aspecto ruim, pejorativo em relação ao Sim. trabalho. Ah, você vai trabalhar amarradão. Enquanto Ah, você está sim. trabalhando, você está trabalhando amarradão e tal. É. E eu fico imaginando, no teu caso, Aham. o cara que se amarra em futebol, Sim. se amarra no trabalho dele e ele vai trabalhar É. com futebol. Eu sou um privilegiado, né? Eu me considero que eu nunca trabalhei na minha vida, né? Que legal, João. Porque eu É um sempre me. privilegiado, né? Eu nunca trabalhei, assim. Eu sempre me diverti. Porque eu tive a chance, aos 17 anos, de ingressar nesse meio, começar a trabalhar em rádio. Foi com 17 Com anos? 17 anos, 17 anos. 17 anos. Você bombando lá na Transamérica na cidade, eu estava começando Que a isso, carreira, João? 17 anos, 17 anos. E aí, cara, foi a minha profissão desde que eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei esporadicamente em outras coisas, sim, mas muito pouco. Então eu digo que a minha vida inteira eu trabalhei com isso. E eu não considero um trabalho, é uma É diversão. uma diversão. Até hoje, cara, eu saio de casa e eu acho que talvez isso seja o grande segredo do sucesso, né? Porque eu saio de casa e eu não penso assim, vou trabalhar. Não. Eu saio de casa e penso assim, pô, eu vou narrar um jogo, hein? Que legal. Vou me divertir. Que É barato, a que minha leitura. privilégio fazer o que a gente gosta. Porque eu fico imaginando, e no início da minha carreira, é até uma passagem bem legal assim, que eu gosto muito de contar. Eu, com 17 anos, eu tive a oportunidade de entrar na Rádio Carioca do Rio de Janeiro. Mas você sabe bem, Jairo, que o início de carreira é muito difícil, Sim. né? Muitas vezes eu trabalhava de graça, apenas pela oportunidade de estar ali, ganhar conhecimento, experiência e com o sonho de me tornar alguma coisa dentro da comunicação, né? E nessa época, exatamente na época que eu comecei, eu fiz uma prova para um grande banco, que está aí até hoje, tá? Mudou de nome, mas está aí até hoje. Uhum. E eu passei nessa prova para me tornar escriturário desse grande banco. Eu com 17 anos. E tinha ali a possibilidade de fazer uma carreira. De repente, hoje eu seria um gerente do banco, eu seria um diretor do banco. Mas eu não me imagino sendo isso. E aí eu fico pensando, cara, como é que é para uma pessoa que vai trabalhar pensando que vai trabalhar? Que ela está fazendo algo que muitas vezes ela não gosta, mas ela precisa fazer aquilo Eu acho para que sobreviver. Isso deve ser um horror, né, cara? isso deve gerar um esgotamento mental, emocional, físico também, né? Exatamente, Porque exatamente. você todo dia fala assim, putz, mais um dia, mais uma Mais um vez o sol dia. nasceu e eu vou ter que encarar o meu Exatamente, fardo. exatamente. Então, assim, nós, Jairo, nós somos privilegiados. Temos que agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de termos um dom, de desenvolvermos esse dom e trabalharmos com ele, Eu né? Então é algo fantástico. já fiz muito isso, assim, É, honestamente, é, assim, uma coisa muito íntima, hum, de agradecer a Deus por me dar a oportunidade de é, ser apaixonado por aquilo que eu faço. é. E eu já vi algumas histórias pontuais, que eu não vou colocar aqui para jogo, porque eu não sou entrevistado, é você que entra, Opa, boa. de ver, assim, em algumas ocasiões, o nosso trabalho fazer diferença em vida de pessoas. Pessoas com problemas de saúde, com Uhum. pessoas com problemas na família, enfim. E aí o cara ouviu o teu trabalho, Isso é a maior recompensa, né? velho, eu Isso é já demais, chorei né? muito por isso. Isso é demais, isso é demais. Isso é um negócio
que não dá nem para explicar, né? Eu Quando já você estou, se ouve eu me alguém falar. lembro, eu fico um pouco emocionado. É, eu já passei por situações tipo assim, pô, eu era pequeno e eu vi você narrando o jogo com meu pai não tá mais aqui, e foi a primeira vez que eu ouvi uma partida de futebol e você era o narrador, e por causa daquele jogo, daquele gol, eu me tornei tal time, e eu me lembro muito do meu pai, por causa daquele dia, a gente estava junto ali no primeiro jogo. Ou então o cara que, pô, botei o nome do meu filho em sua homenagem, porque eu gosto do seu trabalho como narrador. João, Pô, você narrou aquele gol que entrou para a história do meu time, e eu me lembro que naquele momento estava acontecendo isso, 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 você marcou a minha vida. Cara, isso isso é aí. trabalho, João? Não é trabalho. Isso é um privilégio. Isso é trabalho? Quer É, dizer, de repente você está fazendo alguma coisa é. profissionalmente, claro que você precisa ganhar dinheiro, porque você tem família, Lógico, você tem lógico, o lógico. IPVA para Os pagar, boletos chegam. né? Você tem que pagar o reboque, que a É, prefeitura não perdoa, enfim. é. E aí, assim, é, você sustenta a si próprio e a sua família fazendo algo pelo qual você é apaixonado e você vê que aquilo que você faz profissionalmente, um dia na vida você descobre que o que você vem fazendo há X anos fez diferença na vida de alguém, marcou de forma positiva. Que isso, velho? Isso é muito legal. E a gente, com o tempo, vai percebendo isso, né? E o mais legal de tudo é que a gente não tem a menor noção do que está Não acontecendo, né? tem. Só o dia que você encontra com a pessoa, você recebe uma mensagem via rede social, né? Cara, é emocionante, cara. É um prêmio realmente maravilhoso e é algo que não tem preço, não há o que pague isso, assim. O carinho das pessoas, as pessoas reconhecerem você e falarem que de alguma forma te admiram e que você colaborou num momento especial da vida Isso é delas. lindo, cara. Pô, realmente é incrível isso, cara. Isso é lindo. É incrível, é incrível. Você trabalhou no rádio por muito Rádio, tempo, né? sim, Você começou no Rio, sim, passou por grandes emissoras no Rio, né? sim, sim. Eu comecei na Rádio Carioca, aí eu fui pra Rádio Tamoio, Tamoio, ouvia muito Tamoio quando ali era jovem. Na Urca ali. Aí fui pra Rádio Tropical FM, Seu Armando seu Campos. Armando Campos, que era Seu Armando é uma. vivo? Ainda acho que não Acho mais, que né? não. Acho que não. Acho que não mais. Mas era uma rádio na época, e você se lembra bem disso, era uma rádio de enorme sucesso no Rio, porque ela fazia samba, pagode, transmitia os ensaios de escolas de samba e os desfiles, e ela fazia futebol. Então ela era uma rádio do povo. Sim, Era samba, pagode e futebol. seu Armando teve uma visão assim, Maravilhosa. Rádio maravilhosa. Eu Tropical FM. trabalhei lá, só que quando eu trabalhei, o estúdio ficava em São Gonçalo. Ah, tá. Eu Era um trabalhei lugar na Praça chamado. Tiradentes ali. Era Tiradentes. Na Praça Tiradentes. Era um lugar chamado Porto da Madama. Opa, conheço lá. E aí, porque eu sou de Niterói, né? Então Ah, sou é? ali da área ali. E aí, trabalhei na Rádio Tropical, aí fui pra Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Aí já é um Ali negócio é a de uma primeira vez que eu estrutura. percebi o seguinte, porra, tô jogando num time grande. Microfone pesadão, né? Aí eu falei, opa, cheguei, né? Cheguei no topo do negócio. Aí fui pra Rádio Gazeta de São Paulo, São Paulo, uma Brasil. história bem É um interessante. sistema, né? Tem TV também, né? Tem, inclusive tá lá até hoje, a Fundação Casper Libre. Fui pra Rádio Gazeta de São Paulo. E aí em São Paulo eu tive a chance no rádio de entrar no mundo da TV, através de um companheiro meu, que está até hoje aí nativo, o Mauro Betting, Mauro Betti. trabalhava comigo na Rádio Gazeta. E o Mauro Betting falou, João, você não tem um pensamento de se tornar um narrador de televisão? Eu falei, cara, Mauro, sinceramente não. Os meus planos são todos voltados para o rádio, porque o rádio naquela época era, junto com a TV aberta, o principal veículo, né? E a TV fechada estava começando. Ele falou, pô, cara, mas você não quer fazer um teste lá no Sport TV? Porque o Sport TV está crescendo muito e a gente só tem um narrador lá e ele está fazendo 5, 6 eventos por dia. Ele precisa de mais um cara para dividir com ele. Você não quer? Falei, pô, quero. Vamos lá fazer o teste. Aí eu fiz o teste, fui aprovado e aí comecei a trabalhar em televisão, Mas o agosto de Sport TV é de São 1997. Paulo, não aqui. Que na verdade, a sede era aqui, mas existia um núcleo em Você São lotava Paulo. lá em São E Paulo. São Paulo sempre teve muitos eventos, né, de várias modalidades e tal. Então era um núcleo muito importante. Aí eu entrei no Sport TV em agosto de 1997. E aí começou a minha jornada na televisão. Eu fiquei no Sport TV de agosto de 97 até dezembro de 2011, bem pertinho do Natal. Aí eu fui para o projeto do Fox Sports, iniciar aquele projeto.
Fiquei lá de 2012 até 2020, quando terminou. E aí já emendei com a ESPN, que comprou a Fox. E fiquei mais 2 anos na ESPN. Eu me lembro dessa trajetória aí toda. Exato. E agora estou lá no streaming, né, no Paramount Plus, iniciando uma nova era na carreira, entrando na época do streaming, transmissões esportivas. Então é uma longa caminhada, Rafael. Agora, nesse tempo todo, É, eu tenho duas curiosidades, assim. Por pois não. exemplo, você é um cara que gosta de futebol, sempre gostou, Sempre, desde pequenininho. e aí você está trabalhando com algo que você Sim, gosta, sim. mas aí você está trabalhando numa empresa que cobre esportes. Sim, Aí o cara chega para você e fala assim, meu irmão, tem 4% para narrar. sim. E aí, João? Isso é muito legal. E isso aí eu devo ao Sport TV. Porque antes de chegar à televisão, ao Sport TV, eu trabalhava em rádio e tive a oportunidade de rádio narrar campeonatos de vôlei, de basquete. A própria Rádio Gazeta de São Paulo era uma emissora que transmitia esporte 24 horas por dia. Então a gente transmitiu a Olimpíada de Atlanta em 96 na rádio. Então eu já tinha tido a oportunidade de narrar outros esportes. Mas quando eu entrei na televisão, um canal de esportes e não só um canal de futebol, ali eu fui obrigado a narrar tudo. E aí eu narrei lá no Sport TV todas as modalidades olímpicas de inverno e de verão Caramba. e também outros agregados, como por exemplo futsal, que não é um esporte olímpico, MMA, que não é um esporte olímpico, a luta, né? E aí isso para mim foi muito importante, porque eu acho que nós somos locutores esportivos, nós não somos locutores de futebol. O futebol é um esporte que Popularíssimo, sim. é o mais popular, é o maior, que tem mais repercussão e tal. Mas nós somos locutores esportivos. Então, quanto mais esportes um narrador transmitir, mais completo ele será. E isso aí eu devo à minha passagem no Sport TV, porque ali realmente eu aprendi a narrar tudo, tudo que apareceu. Você narrou Olimpíadas. Eu narrei 5 Olimpíadas. 5 Olimpíadas. 5 Olimpíadas e 7 Copas do Mundo. 7 Copas do Mundo. E 5 7 Copas do Mundo. 7 Copas e 5 Olimpíadas. Me mostra assim, me diz uma coisa assim, que tenha ficado marcado para sempre na sua memória, numa Copa do Mundo, por exemplo. Ah, minha primeira Copa, eu tinha 22 anos e trabalhava na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, né? Então, foi muito marcante para mim por ser a primeira Copa e por ver o Brasil campeão do mundo. Porque eu nasci em 1971. Caraca, eu vi o Brasil ser campeão um ano antes. Pois é, exatamente. Eu nasci um ano depois. E aí eu não tinha ainda visto o Brasil ganhar a Copa. Pelo contrário, eu tinha visto várias decepções. Sim. 82, 78 foi a primeira Copa que eu me lembro bem. 86, 82 e 90. 86 com times bons, né? Muito Com elencos bons, muito bons, né? muito bons. E aí eu só tinha visto eliminação e tristeza. E aí eu vou com 22 anos com a equipe da Rádio Tupi, uma baita equipe com nomes consagrados, experientíssimos. E eu juvenil, 22 anos, começando a carreira ali, mas aquilo foi uma universidade para mim espetacular. O desafio pesou? Olha, Insegurança, assim? cara, não, não. Mas deu um frio na barriga muito grande. Mas assim, eu acreditava muito no meu potencial, no meu talento. Imagina assim, bicho, eu tô na Copa do Mundo. E assim, eu acho que o fato de estar lá com uma grande equipe, com grandes nomes, quem estava lá comigo? Dalcei Camargo, Ronaldo Castro, Danilo Bahia, Alberto Rodrigues, Francisco Horta e tantos outros nomes aqui que eu poderia citar. Carlos Marcondes, que era um comentarista muito renomado na época e que era, né, o cara que ficava sempre comigo. E isso me ajudou muito, porque eu estava num time muito experiente. Então eu era um garoto que estava começando, mas estava muito bem acompanhado. E isso aí me ajudou bastante. Então não pesou, não. Eu cumpri a minha meta ali direitinho, fiz o que eu tinha que fazer. E foi um momento muito especial, porque ali foi a minha primeira Copa do Mundo no local e que eu vi o Brasil ganhar a Copa do Mundo. Aí eu falei, cara, que barato, cara.
como é que será que tá a festa lá no Brasil e tal? Porque antes, eu quando estava no Brasil e via as Copas, eu via só tristeza, né? Gente chorando, o Brasil perdeu. E agora, como é que tá essa alegria lá? Então foi muito Quer dizer, a marcante, foi muito alegria especial. estava no Brasil e você não E estava no eu tava Brasil. lá vendo ao vivo ali o Brasil ser campeão do mundo com 22 anos. Então essa é uma passagem inesquecível e eu acho que ali foi um selo de qualidade, assim. Pô, porque eu tinha quantos anos de carreira? 6 anos de carreira. Eu era um iniciante ainda. E ali foi um selo de qualidade. Falou, João Guilherme, deu certo. Segue em frente que o caminho tá aberto. E aí foi. Que E estamos bacana, aí até hoje, 2023. bacana. Você cobriu Copas do Mundo, você Sim, cobriu sim. Olimpíadas, Pan-Americanos, mundiais, Pan-Americanos, sim. é, Libertadores. Libertadores é gostoso Ah, demais. Libertadores eu tenho uma identificação bem grande com elas. Libertadores é bom É, demais. é. Agora, acontecem coisas extracampo, fora da pista, enfim, Hum. que vocês eventualmente possam presenciar ou tomar conhecimento, mas que não chega, ou que não tenha chegado, no teu caso, no conhecimento do público, assim? Sim. É mesmo, João? Ah, acontece. Acontece. Eu já vi coisas que se eu tivesse falado, dariam uma grande repercussão, né? Mas aí você tem que pensar da seguinte maneira: você tem que pensar. O nosso trabalho é um trabalho de enorme responsabilidade, Sim. né? Então, muitas vezes você tem que checar a informação, confirmar com a fonte, e ao divulgar aquilo, você tem que ter provas. Então, eu já vi muitas coisas que seriam bombásticas, mas que eu não teria como provar. Então, são essas situações que eu não pude explanar. Quando eu tive condição de provar, que virou uma notícia pública e tal, aí sim. Mas a gente vê bastante coisa, vê muita coisa. Muita coisa que o público nem imagina que existe. E muitas vezes a gente não vê, mas a gente ouve falar de pessoas que passaram é, por, por situações, né? Muita coisa, muita coisa. Eu sou, por exemplo, uma história, não vou dizer o time nem o jogador que me contou, mas um cara que eu trabalhei com ele muitos anos é um grande amigo. Ele me falou, cara, que um grande time do futebol brasileiro que ele jogou, no vestiário, numa final de campeonato importantíssima, o time inteiro saiu na porrada do vestiário. Que isso? E inclusive com o técnico no meio. Porradaria. Desentendimento total. Só que o time era tão bom que os caras foram pro campo, esqueceram aquilo e ganharam o campeonato. Mas eles saíram na porrada no intervalo, porque não estavam se entendendo. Um não passava a bola pro outro, aí tinha um grupinho daqui, um grupinho dali. Que isso? Maluco. Negócio de doido. E é uma coisa que até hoje ninguém falou. Eu nunca soube disso. E olha que eu E é tenho um time, cara, conhecimento. e é um time que a conquista foi muito marcante, foi muito especial, né? Tá na Esse é o time do galeria. Rio de Janeiro, seria? Não, 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 não. Não? Não é um time do Rio, não. Ele riu. Mas fatalmente aconteceu também em time do Rio de Janeiro e tal. Tem muita coisa no vestiário que rola que a galera nem imagina Não que rola, imagina, né, que mas que. aconteça. Porque o que fica é o que está em campo, né? É o que está exposto para o público. É isso aí que fica. Mas tem situações interessantes. E que muitas vezes você não fala porque você não tem como provar. E talvez falar, talvez não É, seja nem. Pode ser, é. ainda que verídico seja, pode ser É, não ético, porque talvez. quando você. Exato, muitas vezes entra a ética, quando envolve companheiros de profissão, isso é muito complicado. E quando você não tem como provar, você afirmar algo é um pouco irresponsável, porque Sim. você sofrerá consequências daquilo, né? Então você tem que estar munido de provas e tal para poder soltar as informações. Então não é tudo que a gente vê que a gente consegue falar por aí. Você narra Sim. aqueles campeonatos europeus, Sim, eu adoro acompanhar. sim, é legal. E aí eu vejo uma diferença muito grande porque a gente está acostumado aqui no Brasil. Parece que os caras Sim. têm uma fase elétrica na perna
no pé, na chuteira, e a outra fase na bola, porque a bola pá, pum, pá, 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 é uma coisa muito dinâmica. Aham. Aí eu vejo que é completamente diferente do que normalmente acontece aqui no Brasil. E outra coisa que eu percebo também é que os técnicos nos países onde o futebol é muito popular, como o Brasil, os técnicos têm mais liberdade e mais tempo para elaborar as suas campanhas, enfim, porque não é um trabalho de fulano, pega ali, você fica na esquerda, Sim. é um negócio muito elaborado. Existe uma E, questão cultural aí envolvida. e eu vejo que no Brasil a gente vê muito assim, pá, pum, não deu certo, rua. Sim. E aí eu vi um exemplo que eu quero citar esse exemplo especificamente para ver se você me ajuda a responder essa curiosidade que eu acho que não é só minha, mas pública. Uhum. Quando o Luiz Castro assumiu o time do Botafogo, Sim. o princípio não foi fácil, Não, foi muito criticado, né? né? Foi muito criticado, os resultados não eram bons. Aliás, eu diria que ele só foi elogiado nos últimos 4 meses de trabalho. Sim, Porque sim. antes era só crítica. Sim. Uhum. E ele apanhou, apanhou, apanhou. E eu vi, se eu não me engano, eu posso estar errado. Se eu não me engano, foi o John Textor que bancou. Falou, não. Foi. O John Textor falou, não, Foi. peraí. E eu tive a oportunidade de ver uma coisa que eu nunca havia visto em toda a minha vida no futebol, na minha vida de torcedor. E nem de profissional, né? Porque Sim. você pode não efetivamente trabalhar na área de esporte, mas trabalha numa empresa de comunicação que tem esporte, você acaba interagindo com Claro. aquilo. Eu vi, você já deve ter visto outras ocasiões, mas eu vi uma única vez no estádio Newton Santos, a torcida cantar assim, Luiz Castro. Aí eu olhei aquilo, o Engenhão, naquela época eu estava lá assistindo, absolutamente lotado, e eu falei, aí eu parei e fiz uma reflexão, falei, cara, esse cara, eu cornetava ele, eu sou botafoguense, eu não queria entregar, mas agora eu entreguei. Essa é a demonstração da paixão pura que é a torcida, né? E assim, A torcida é paixão total. mas o processo evolutivo do trabalho ficou demonstrado, quer dizer, o cara teve tempo de testar. Ele só ficou, no caso do Luiz Castro no Botafogo, porque o chefe dele era uma pessoa com uma mentalidade diferente da nossa aqui dos dirigentes do Sim, dia a dia do futebol sim, brasileiro, sem dúvida. e porque se viu que algo estava sendo plantado positivo, que daria frutos lá na frente. Porque também, por mais equilibrado que seja, o Textor não manteria o Luiz Castro se não visse futuro naquele trabalho. Foi o caso do Bruno Lage. O Bruno Lage não ficou porque claramente se percebeu que foi uma escolha equivocada. Ele não foi bem e ele poderia colocar a perder tudo que tinha sido construído. Então, nesse momento, quer dizer, você tem aí duas atitudes diferentes do mesmo cara, que tem uma cultura lá de fora de manter o trabalho, mas ele percebeu que se ele mantivesse o Bruno Lage, a coisa ia desandar. Então ele rapidamente mudou. E essa é a visão. Eu acho que esse é o problema dos dirigentes brasileiros, assim. Quando você muitas vezes manda um treinador embora só por causa do resultado de momento, isso é um erro. Porque muitas vezes você pode, daqui a pouco, ter uma equipe que está muito bem com aquele mesmo treinador. Agora, quando internamente você percebe que a coisa não vai mais, foi o caso do Bruno Lage, aí eu acho que você tem que mudar, cara. Era exatamente nisso que seria a minha próxima pergunta. O Bruno Lage, ele não deu resultado prático, técnico, não Sim. deu, né? Mas eu li que um grupo de jogadores de muita relevância foi lá no chefe Sim, e sentaram e falaram, olha, meu irmão, não dá. não dá. E aí eu comecei a pensar assim, bom, ele tinha problema de relacionamento com a equipe. Foi Tinha. a primeira coisa que bateu na minha cabeça. Mas eu Exato. fiquei pensando o seguinte, ele era não estou dizendo, estou afirmando não. Ele não foi feliz neste trabalho. Teria sido ele não muito feliz nesse trabalho, teria sido ele não muito feliz no relacionamento entre os jogadores, são questões distintas, mas aí a grande questão é o time derruba o técnico, se quiser. O elenco derruba o técnico, se quiser, né, João? No Brasil, sim. No Brasil, sim. E nós temos vários exemplos ao longo da história disso. E por quê? Porque muitas vezes
o dirigente, ele se comporta como um torcedor. Ele é movido pela paixão. Então, quando ele percebe que os jogadores não estão mais afim de trabalhar com aquele cara, muitas vezes ele cede a essa pressão que vem da imprensa, que vem da torcida, que vem de todos os setores, e o cara acaba caindo. Em campo, eles fazem isso? Cara, como é que eu posso dizer? Eu não acredito que um time entre em campo para perder o jogo. Ah, vamos perder porque esse cara vai cair. Mas você não está satisfeito com o seu chefe. Então você vai trabalhar meio atravessado, né? Sim. Você fala, pô, esse cara é meu chefe, mas ele é uma mala, né? Então você não trabalha feliz como você poderia. Tá certo. E isso acaba influenciando o resultado. Então eu acho que sim, em muitas ocasiões, o time entra travado. Travado, devagar, e sabe que se perder um jogo, o treinador vai ficar. Então, naturalmente, existe essa má vontade que é levada para campo. Isso existe, e olha, temos exemplos no futebol brasileiro que comprovam isso, cara. Lá fora, a gente até tem isso, porém, a diretoria dos clubes, na maioria das vezes, ela banca a permanência do treinador. E aí, esse movimento ele acaba sendo abafado. Ele não vai para frente. Hierarquicamente, eu acredito, não sei, acredito que até do ponto de vista hierárquico, o elenco tem um pouco mais de respeito com o treinador lá fora. Sim, é aquela história, e nós temos vários jogadores aqui que vêm atuar no futebol brasileiro, que são brasileiros, mas que jogaram muitos anos lá fora. Sim. E aí eu imagino que na cabeça desses caras é o seguinte: vamos supor que você é aquele cara que aqui no Rio de Janeiro, você pega o papel e joga no chão. Não procura lixeira. Vamos jogar no chão, que se dane. Mas quando você está na Europa, você procura lixeira. Sim. Quando você está em Nova York, você procura lixeira. Mas aqui você não procura. Aqui você joga. Lá fora você pensa assim, porra, eu tô aqui. E aqui as coisas são diferentes, né? As pessoas são mais educadas. Se eu jogar o papel no chão, então vão me criticar. Eu vou procurar uma lixeira. E muitas vezes aqui no Brasil, por já ter essa mentalidade, o Brasil é uma bagunça, as pessoas não estão nem aí, eu vou jogar fora. Eu acho que isso acontece também com os jogadores de futebol. E é o que é pior para mim, hein? Porque eles lá fora se comportam de um jeito. E aqui dentro, muitas vezes, eles se comportam de um outro jeito. Mas por quê? Por causa do comando, da cultura. Eles percebem que aqui o jogador de futebol tem uma influência muito grande na direção, bem maior do que tem lá fora. Lá fora o jogador tem que cumprir a parte dele. O chefe é o chefe e ele tem o respaldo da diretoria. Aqui, em muitas ocasiões, o treinador não tem respaldo. O que dá respaldo ao treinador é o resultado. Otto Glória já disse, ganhou é bestial, perdeu é uma besta. É isso. Cara, vou te colocar não sei se você vai permitir, mas Pode colocar. me deu vontade de colocar Pode agora falar. no canto da parede. Pode mandar. Você eu quero a sua opinião como, você é um amante de futebol. Sim, E eu também sou. sim, E você é um profissional de comunicação. sim. Já nos encontramos em jogos do Botafogo. Sim, sim. Sei lá, devidamente fardado, torcendo pro fogão. E uma vez eu estava trabalhando, você me lembrou de uma coisa. E eu estava com a camisa do Botafogo, aquela retrô, né? Sim. E eu fiz uma entrevista ao vivo com o Belo. O Belo tocou Legal, músicas legal, e tal. E eu fui tirar uma foto com ele. Eu falei, Belo, me abraça. Ele me deu um abraço. Eu falei, agora aponta para mim. E ele tem um dos dedos, justamente o que ficou sobrando para apontar, que tem um probleminha e tal. Ele ficou meio constrangido. Eu falei, pô, aponta para mim, cara. Aí ele, pô, já, mas pra quê? Aponta para mim, brother. Aí ele me abraçou e apontou assim para mim, né? Com o dedinho tentando esconder. E aí depois eu postei assim, Belo, na moral, aponta pra mim quem é que vai ser o campeão brasileiro. E ele falou, pô, muito bom, muito bom, muito bom. E muito bom. eu queria saber a opinião do... Sim. Não sei se é ético, Sim. porque você se posicionar com relação a isso. Duas coisas estão acontecendo nesse momento que estão fervendo. Então manda bala. Quem leva a Sul-Americana, a Libertadores? Na sua opinião. Fluminense. Sabe quando você acompanha um time e percebe que a hora dele está chegando? Eu acho que a campanha do Fluminense ela está indicando isso. Chegou a hora. E assim, alguns fatores me fazem acreditar nisso.
Primeiro, o trabalho do Fernando Diniz. Ele é muito bom, né? Muito bom treinador. Segundo, o elenco que o Fluminense montou. O Fluminense trouxe jogadores muito experientes e trouxe a cereja do bolo, que é o Marcelo, que é um cara de um nível muito alto. Sempre admirei o Marcelo. E há uma mesclagem muito interessante no time do Fluminense, de jovens, talentosos e muitos experientes consagrados. E o Diniz tem o controle absoluto dessa engrenagem. E a campanha vem mostrando isso. O Fluminense vem superando adversários com dificuldades, muitas vezes em momentos difíceis, mas sai um gol que empata um jogo e sai outro gol no final do Maracanã e sai uma virada contra o Internacional e é expulso um jogador no primeiro tempo contra o Inter no Maracanã e o Fluminense consegue empatar aquele jogo, sai vivo do Maracanã e vai para Porto Alegre e vira o jogo. O Ener Valencia, que é um baita atacante do Internacional, estava numa noite irreconhecível, ele perdeu vários gols que não costuma perder. Eu vi o jogo. Então são sinais que me levam a crer que chegou a hora do Fluminense. Olha. Eu acho que chegou a hora do Fluminense. Ih, João. Opa, olha aí. Molhei o estúdio todo, acho que não vai ter campeonato. Isso é pro Santo. Eu vi o jogo do Fluminense contra o Inter. O Inter. Sim. Eu sou botafoguense. Sim. E vou te confessar que pelo fato de ser carioca, eu estava torcendo pelo Fluminense. Meu falecido irmão Henrique era tricolor, doente e tal. Sim. E quando eu vi o resultado do jogo, eu falei assim, gente, o que é isso? Aí teve aquele jogo lá do Boca. Isso. Aí, quando eu vi o Boca, o argentino não é só futebol, né? Não. Tem muita mutreta, retreta, pendenga. Catimba. Eu fiquei preocupado. Eu também. E vou te falar uma coisa. Era melhor o Fluminense ter pego o Palmeiras. Sem dúvida. Porque é um time brasileiro que joga no estilo brasileiro, embora seja uma equipe que tem uma característica diferente do Fluminense. O Fluminense é um time mais técnico, de mais posse de bola. O Palmeiras é um time de mais transição rápida. Pega a bola e estica para o Rony, estica. O Veiga faz essa transição muito rápida. Mas eu acho que seria melhor para o Fluminense ter pego o Palmeiras. E eu acho que isso vai valorizar ainda mais a conquista do Fluminense. Você ganhar uma Libertadores em cima de um Boca, que tem 6 conquistas. O Boca Juniors, se vencer a Libertadores, ele vai se tornar o maior campeão da história da Libertadores, junto com o Independiente, que tem 7. O Boca chega à sua 12ª final de Libertadores. É muita coisa. Nunca ninguém chegou tanto à final como o Boca. Então, o Fluminense pegou um adversário difícil, um adversário chato. E que a trajetória dele mostra que ele pode ser muito perigoso, porque o Boca se classificou nas oitavas, nas quartas e na semi do mesmo jeito, nos pênaltis. Ele amarrou o jogo. Que goleiro? Exatamente, exatamente. Esqueci o nome dele agora. Romero. Que goleiro. Teve o goleiro e teve a chegada do Cavani, que deu um peso maior lá na frente. Sem dúvida. Então, quer dizer, eles são um time estratégico. Eles sabem das limitações, mas tem uma camisa e uma história muito grande. E tem 2 peças-chave, o goleiro e o atacante. Eu vi aquele goleiro rindo. Cara, na hora do... Ele mandou a torcida do Palmeiras calar a boca dentro do estádio lá. O menino bateu o pênalti, lá o jogador bateu o pênalti, ele ria pro cara. Ele ria. E ele segurava o gol e fez assim, então todo mundo cala a boca. Eu falei, gente, que homem é esse? É perigoso. Então, quer dizer, esse é um alerta pro Fluminense. Eu acho que na bola, o Fluminense tem tudo para ganhar do Boca. Se o Fluminense conseguir logo desenvolver o seu futebol, ele vai ganhar a Libertadores da América. Agora, não pode deixar o Boca amarrar o jogo e travar o jogo. E eles são isso. E eles vão tentar fazer isso. O Maracanã intimida o Boca? Não. Não intimida, João? Não intimida o Boca. Os argentinos, eles têm uma característica muito peculiar, né? Diferente de nós brasileiros. Nós brasileiros, como vamos jogar na Argentina, a gente se influencia muito pelo ambiente. Eu me assusto com La Bombonera. La Bombonera, Monumental de Núñez, todos os grandes estádios argentinos, é muito difícil jogar lá. E é uma torcida incrível que grita uma barbaridade, que enche o saco, e os jogadores em campo são chatos, eles perturbam, eles fazem aquela catimba deles. O brasileiro é mais suscetível a isso.
o argentino, ele, pelo contrário, quanto mais adversidade ele tem, mais forte ele fica. Então o Boca não vai ficar assustado com o Maracanã. Pelo contrário, o Boca está pensando o seguinte: nós vamos ao Maracanã ganhar a Libertadores de um time brasileiro dentro do Maracanã e vamos fazer mais um maracanaço. Ou seja, é um adversário bem chato. Mas o Fluminense, eu percebo que chegou a hora. Eu acho que está chegando a hora de... Tem um fenômeno lá na frente chamado Germancano, né? Sim. Esse cara é impressionante, Sim. porque é o seguinte... ele tem o PVC, que trabalha comigo lá na Paramount, ele tem uma informação que é fantástica, que 70% dos gols do Cano com a camisa do Fluminense, ele fez com um toque na bola. Que isso? 70%? 70%. Ele é o artilheiro de um toque só. Pelo contrário, ele tem algumas limitações, assim, se ele der 2 ou 3 toques na bola, ele pode se enrolar. Que isso? Um toque na bola, ele mata. Olha, Ele é um fenômeno, esse cara. Ele é impressionante. eu tô torcendo pelo Fluminense. Eu vou falar aqui como torcedor e não como Sim. conhecedor. Eu acho estranho o fato de deixar essa final só lá para novembro. Quer dizer, eu acho que aquela coisa do sangue nos olhos arrefece Na um verdade, pouco, o João. calendário já estava marcado, né? Quando a Conmebol, cada vez mais, ela vai traçando o seu caminho como a UEFA. Ela vai criando as situações como a UEFA faz. Então, desde o final do ano passado, já se sabia a data desta final. Que inclusive mudou. Seria 11 de novembro, passou para 4 de novembro. E depois se definiu o estádio. Logo no início da Libertadores se definiu que o Maracanã seria o palco. Mas já se sabia a data, o calendário todo já estava preparado por causa Eu acho das que outras o hiato competições. entre uma partida e outra é muito grande. Sim, vamos, um mês praticamente, né? É muito tempo. Cria uma expectativa enorme, né? Agora, agora é de torcedor mesmo. E o brasileiro, hein, João? Parabéns pelo título. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Sabe por que parabéns? Porque o Botafogo, ele acaba de passar por uma turbulência braba. Sabe aquela turbulência, você tá no avião e você coloca o cinto e a aeromoça tá lá quietinha, sentadinha e o bichinho tá balançando. Sim. O Botafogo acaba de passar por isso no Campeonato Brasileiro. E os rivais não aproveitaram. Não encostaram. Não chegaram. Tiveram chance. O Flamengo teve chance de ficar a 5 pontos do Botafogo. O Palmeiras teve chance de ficar a 4 pontos do Botafogo. O Bragantino teve chance de ficar a 4 pontos do Botafogo. O Grêmio teve a oportunidade de chegar mais perto. Também. E não conseguiram. Então o Botafogo ficou 4 rodadas do campeonato sem vencer. Uma delas perdeu para o Flamengo dentro de casa, o que gera uma crise. Um aí abalo emocional. Um abalo, perdeu para o rival em casa. Aí o treinador vai lá e coloca o cargo à disposição depois da derrota. Ali ele já caiu, né? Foi naquele dia que ele caiu, o Bruno Lage. E os rivais não aproveitaram. Então, com a vantagem que o Botafogo abriu, ele, no pior momento, conseguiu se manter lá. E agora ele vai só administrar. Então, Jairo, parabéns. Um título que você não via desde 1995, você verá em 2023. O Botafogo é campeão brasileiro de 2023. Rapaz, vai gravar isso aí? Isso virou um corte. Eu torço para que eu acerte. Vai acertar. Uma coisa que eu quero confessar para você, eu tava morrendo de medo de Botafogo e Fluminense. Eu só vi o primeiro tempo porque eu tinha uma reunião. Esse jogo foi fundamental. Cara, aquele gol do Tiquinho que cobriu. Esse jogo foi fundamental, porque se o Botafogo perde, ele teria aumentado o seu abalo psicológico. E diminuído a distância, né? Exatamente. Embora os outros não tenham vencido, né? Teve esse detalhe também. O Botafogo venceu o Fluminense e todos os postulantes a brigar pelo título, nenhum deles venceu. O Flamengo empatou, o Fluminense perdeu para o Botafogo, o Bragantino empatou, o Palmeiras perdeu. Então, amigo, ó, todo mundo caiu. Todo mundo caiu e o fogão ó, ficou lá, lá no alto. Ô, João. Sim. Eu quero pedir para você, para a gente mostrar para todo mundo aqui como é que te acha, como é que a gente faz para acompanhar seu trabalho. Sim. Que é o seu Instagram. Eu não sei se a gente se segue no Instagram. Eu acho que sim. Sim, eu tô te seguindo lá. É João Guilherme
sem o E no final. João Guilherme com M mudo. Tá vendo aí, Daniel? Daniel tá colocando aqui. Opa, isso. João Guilherme com M mudo ali no final, sem o E, né? Eu tô no YouTube, no meu canal Fala João Guilherme. Fala João Guilherme. Canal Fala João Guilherme no YouTube, né? Nas redes sociais, o Twitter também é o mesmo do Instagram, João Guilherme, sem o E no final. E no Facebook, João Guilherme Carvalho. E tô na Rádio Manchete, narrando na Rádio Manchete, no Rio, AM 760 e também em todas as plataformas digitais. E sou o narrador também do Paramount Plus, serviço streaming, que ano que vem eu vou narrar o Fogão na Libertadores. Olha o Fogão na Liberta aí. Eu vou ligar pro João e falar, João, aí. Fala aí, garoto. me bota na cabine aí. Boa, garoto. Que nem Vamos lá. respiro pra não te atrapalhar. João, eu quero parabenizar você pela sua trajetória. Obrigado, meu amigo. No rádio, nos esportes, por fazer a diferença na vida das pessoas. Ah, que legal. Eu quero dizer que você já me deixou rouco algumas vezes. Ah, depois obrigado. de você ter gritado gol e Obrigado. eu ficado em casa com a minha família, enfim. Que legal. Vida longa ao seu trabalho. Obrigado, sou seu igualmente. fã. Igualmente, meu irmão. E que mais que eu tinha para dizer? Obrigado a todo mundo aí. Acompanhe as nossas redes sociais. Valeu, João. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe Uma honra você. estar aqui contigo, hein? Valeu. Obrigado, Jairo. Boa! Boa! Campeão brasileiro, olha aí.